like to read to you today from the letter to the Ephesians, Eu gostaria de ler com vocês hoje da carta aos Efésios. chapter 1, verses 1 through 14. Então eu queria ler no capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. For this part, should I just read it in English and then you read the whole thing in Portuguese? Okay. Yeah, go for it. Mm-hmm. Então nós vamos ler o texto direto em português, né? E diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amen. This is the word of the Lord. Amém. Essa é a palavra de Deus. This is how Paul begins this letter that we know as Ephesians. Isso é como Paulo começa a sua carta. Nós sabemos que é destinada aos Efésios. Interestingly, biblical scholars tell us that the earliest versions of this letter lack the word Ephesus in verse 1. É interessante que os estudiosos dizem que os primeiros manuscritos, os mais antigos manuscritos, eles faltam a palavra Efésios. For various reasons, Ephesus was added in as the assumed recipient of this letter. Agora, por várias razões, Efésios é realmente vista como o recipiente, o destinatário desta carta. It was very common for Paul to write letters to specific churches that he had started or that he knew about. Era muito comum para Paulo ele escrever cartas para igrejas que ele havia fundado ou que ele conhecia a respeito. However, it was also very common in the early church for these letters to circulate around to a variety of churches. Então era muito comum também que essas cartas elas fossem circuladas, elas fossem compartilhadas nas igrejas da área. And so many biblical scholars now believe that this letter was actually written intentionally to be distributed to many churches rather than just one church. Então muitos estudiosos entendem que essa carta ela foi escrita com o propósito dela ser lida por várias igrejas e não somente a igreja de Éfeso. Now I have no way of knowing for certain who Paul intended this letter for. Agora eu não tenho como afirmar com certeza para quem Paulo escreveu a carta. But the reason why I think this is important Mas a razão por que eu penso que isso é importante is if he wrote it intending the letter to be distributed to many churches, é que se você escreveu uma carta com o propósito de distribuí-la para várias igrejas, then he knew it would be shared beyond even churches that he knew of. Ele sabia então que essa mensagem ia chegar a igrejas que ele nem mesmo conhecia. And through the inspiration of the Spirit, that includes even churches like you today. E por a inspiração do Espírito Santo, isso inclui igrejas como vocês aqui hoje. The letter to Ephesians is one that is very, it's full of important teachings on church unity and what it means to be a Christian. Então, a carta aos Efésios, ela é cheia de lições importantes
importantes sobre o que significa sermos unidos com Cristo, unidos como igreja. Teachings that were just as important in the first century as they are in the 21st century. Então, ensinos que eram tão importantes no primeiro século como são importantes hoje, no século 21. And so let's assume that through the Holy Spirit, Paul wrote this letter with you and me in mind today. Então, vamos assumir isso, vamos concluir que Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, escreveu essa carta para pessoas como eu e você hoje. So he begins this letter, as Paul often does, full of praise for God. Então, ele começa essa carta, como frequentemente ele faz, cheio de louvor a Deus. And he praises the Lord for big, important things that he is truly grateful for. E ele louva a Deus e agradece a Deus por grandes coisas que Deus realmente tem concedido. Things that we should be grateful for as well. Coisas que nós também devemos ser agradecidos. And I'll highlight a few of these quickly that we see in the beginning of this passage. Então eu gostaria de destacar coisas que nós vemos exatamente no começo desta passagem bíblica. Paul says, "Praise be to God, for we are blessed in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places." Então ele diz que nós devemos realmente louvar a Deus, como no verso 3, né? Bendito seja o Deus e Pai, porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Maybe you're a highlighter or an underliner in your Bible. Talvez você poderia sublinhar, né, ou circular essas palavras aí na sua Bíblia. And if so, there are some action words or some real important ones that you can underline here. Então seria muito bom que você pudesse, inclusive, destacar as palavras que representam ações aí nesse texto. So that was verse 3, and for me, I underlined blessed. We are blessed. E eu, então, no verso 3, eu sublinhei a palavra blessed, ou bênçãos. Você foi abençoado, que nos abençoou, na verdade. Maybe as we read through, you might want to do this as well. Então, enquanto você lê o texto, talvez você vai também desejar fazer isso, sublinhar algumas palavras. Verse 4, he chose us, God chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love. Então, no verso 4, o texto diz que ele nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. We were chosen even before the foundation of the world. Nós fomos escolhidos mesmo antes da criação do mundo, da fundação do mundo. Verse 5, we were destined for adoption as God's children through Jesus Christ according to the pleasure of his will. O verso 5, nós fomos predestinados, nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. This was our destiny, to be adopted into God's household. Então, esse é o nosso destino, sermos adotados como filhos de Deus. To be adopted as orphans into the family of God is a big theme for Paul. Então, sermos adotados como órfãos e nos tornarmos parte da família de Deus, isso é uma coisa muito grandiosa para Paulo. Verse 6, God has freely bestowed grace upon us. O verso 6, que diz que Deus livremente, né, ele nos deu a sua graça. O verso 6, exatamente. Ok? Verso 6, por louvor da sua... Agora, ele nos deu gratuitamente no amado. Gratuitamente ele nos deu. Grace, what you don't deserve and what you can't earn. Graça é aquilo que você não merece e aquilo que você não pode ganhar, conquistar. Verse 7, he's given us redemption through his blood. Verso 7, ele nos deu redenção por meio do seu sangue. He's given us forgiveness of our trespasses or our sins. Ele nos deu perdão dos nossos pecados. Redemption and forgiveness. Ele deu redenção e perdão. Verse 9, God has revealed the very mystery of God's will to us. No verso 9, nós vemos que ele revelou o mistério da sua vontade a nós. And finally, verse 11, we have obtained an inheritance, having been destined by the one who accomplishes all things. E no verso 11 nós vemos novamente que fomos escolhidos e nós somos predestinados e recebemos uma herança, né? Nós somos predestinados conforme o plano daquele que executa todas as coisas, o propósito da sua vontade. As orphans brought into the household of God, God actually now gives us the inheritance intended for God's children. Então, como órfãos, agora que nós somos parte da família de Deus, Deus nos deu uma herança, a herança que são dos filhos dele. Paul is full of praise for God and God's mercies. Então, Paulo, ele é cheio de louvor, tanto por Deus como pelas suas misericórdias. This is something we should do when we pray.
Isso é algo que nós também devemos fazer quando nós oramos. Do we start by just saying, "Thank you, God, for all of the good that you have done in the world and in my life"? Então, agradecer a Deus, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, neste mundo. Do we take time to also say, "Thank you, God, for things like salvation and redemption and forgiveness"? E temos tempo para também agradecer a Deus por coisas como a salvação e perdão, redenção. God wants to hear about our struggles and our suffering and our needs. Deus quer ouvir sobre as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas necessidades. But let us not forget to begin prayer with praise of God for who God is and what God has done. Mas não vamos esquecer de começar as nossas orações agradecendo a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito. Paul always does this, and we should do this as well. Paulo sempre fez isso e ele também deseja que nós façamos o mesmo. This is one reason we sing the songs that we do before we hear from Scripture. Essa é uma das razões porque nós cantamos as canções que cantamos antes de lermos a palavra. I know the English version of those songs, and so I know we were doing that very thing before we came Então here eu today. também conheço as versões em inglês dessas canções e eu sei exatamente que vocês estavam fazendo isso. And so in this praise that Paul gives to God, there's a continual theme that comes up in this passage. Então, e nesse louvor que Paulo faz a Deus, existe um tema que é constante aqui nessa passagem. He says we are chosen. Ele diz assim: nós somos escolhidos. Twice he says we are destined, our destiny. Por duas vezes ele diz que nós somos destinados. And É o nosso destino. And he says that this takes place even before the foundation of the world, before creation itself. E ele diz que isso aconteceu mesmo antes da criação do mundo. Before you and I were created, God chose us for blessing. Então, mesmo antes que eu e você fôssemos criados, Deus nos escolheu para a bênção. I want to make this clear for us today. Eu quero fazer isso claro para nós hoje. Paul says this about the church in Ephesus, himself, and for all who believe in Christ Jesus. Paulo diz isso a respeito de si mesmo, da igreja e para todos nós, para todos aqueles que creem em Jesus. And therefore he says this to us, you and I as well. Então, ele diz isso para todo mundo e também ele diz, portanto, para nós, para você e para mim, That we are special. que nós somos especiais. We have received these things mentioned through Christ Jesus. Nós temos recebido essas coisas mencionadas através de Cristo Jesus. And what's more, Paul stresses that God intended to do this from the very beginning. E o que Paulo estabelece aqui é que ele desejava fazer isso desde o início. We were created for these things. Nós fomos criados para essas coisas. Grace, adoption into the household of God, Graça, sermos adotados como parte da família de Deus. redemption, the forgiveness of sins, Redenção, o perdão dos pecados. and to actually receive God's inheritance. E também recebemos Deus e a sua herança. What is the purpose of life? Então, qual é o propósito da vida? These things. Essas coisas. We were created for God's grace. Nós fomos criados para a graça de Deus. This is a very big deal, and we should be very, very happy about this. Esse é algo muito grandioso e nós devemos estar muito felizes a respeito dessas coisas. However, I don't want us to miss something very important in this passage. Mas, entretanto, eu não quero que você perca algo muito importante nesta passagem. And so let's look back at verses 8 through 10. Então, vamos olhar novamente nos versos 8 a 10. Paul says, and I'll just read the whole thing, and then you read it. Aham. With all wisdom and insight, he has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ, as the plan for the fullness of time to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. Então, nós vemos esse texto, verso 8, a partir da parte B, que ele diz: com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. And so while you and I are blessed as those who first put their hope in Christ, Então, como nós aqui vemos, nós somos abençoados, nós que primeiro colocamos a nossa esperança em Cristo. Paul reminds us that God is doing something much larger here, Agora, Paulo nos lembra que Deus está fazendo algo muito maior aqui. something that we are actually meant to play a role in. Então, algo que nós temos um papel importante a cumprir. We see here that God's plan or God's goal is to draw all things to him.
nós vemos que o plano de Deus, o seu alvo, é atrair todas as coisas a Ele, convergir todas as coisas nele mesmo. as God has already drawn us to Him. Assim como Deus já nos atraiu para Ele. Now remember, we're not even the firstborn. We're not the first church, the early church. Lembre-se, nós não somos os primeiros nascidos, nós não somos a primeira igreja. So clearly God was doing more than just bringing those first century Christians to Him. Então, Deus está fazendo algo muito grandioso do que trazer aqueles primeiros cristãos do primeiro século a Ele. God wanted to bring us to Him as well. Deus também desejou e quis trazer nós também a Ele. And I'm confident God wants to bring the rest out there to Him also. E eu também tenho plena certeza que Deus quer e deseja trazer todas as demais pessoas também para Ele. As I've mentioned before, I guess not to you, sorry. This is not to say that all people will not. Okay, what I'm not saying here, excuse me, is that all people will be saved and that all people will receive these blessings. O que eu quero dizer aqui é que nem todas as pessoas serão salvas, nem todas as pessoas vão receber essas bênçãos. This is not universalism, Isso não é universalismo, but it is to say that that is God's hope. mas o que a Bíblia diz aqui é que esse é o desejo de Deus, ou seja, salvar todas as pessoas. We see this several places in Scripture, that God desires to be all in all. Nós vemos isso várias vezes nas Escrituras, que Deus deseja ser tudo em todos, To pull all people, all creation to Him. que Deus deseja trazer todas as pessoas, toda a criação nele, convergir nele. And Paul praises God because he is part of that. E Paulo então louva a Deus, porque ele é parte disso. He encourages the people reading and hearing this letter to praise God for being part of that. Então ele convida, ele convoca as pessoas que estão lendo essa carta para louvarem a Deus e serem parte disso. We are part of this great work of God drawing us towards Him. Nós somos parte disso, desse grande trabalho de Deus, que Deus está realizando, de nos trazer, nos atrair para Ele. And praise be to God for that. E Deus seja louvado por isso. And that's what I mean when I say we are special. E isso que eu quero dizer para vocês quando eu digo assim, nós somos especiais. However, Entretanto, our status as being special does not mean that we are unique or better than others. agora, o status que nós temos de sermos especiais não quer dizer que nós somos únicos ou que nós somos melhores do que os outros. But rather it means that we are simply first. O que significa aqui é que nós somos simplesmente os primeiros. And therefore we are made helpers of God in God's great plan of redemption. Então, assim nós nos tornamos ajudadores de Deus, cooperadores com Deus no seu grande plano para este mundo. Let me try to make sense of this for you. Deixa eu tentar esclarecer um pouquinho mais isso. Raise your hand if you have children. Levanta sua mão se você tem filhos. Quem tem filhos? Now keep your hand raised if you have more than one child. Continua com a tua mão levantada se você tem mais de um filho. So quite a few. Okay, you can put your hands down. Ok, você pode baixar suas mãos. You'll know what I'm about to say. Você sabe o que eu estou a ponto de dizer aqui. I showed you a picture of my daughter Lily. She's my oldest child. She's 7. Eu mostrei a vocês a foto da minha filha Lily, que ela é a minha filha mais velha, tem 7 anos. She's just begun the 2nd grade, Ela simplesmente agora começou seu segundo ano. and she thinks she's 15. She thinks she's 15 years old. E ela pensa que ela tem 15 anos, na verdade. And because she is the oldest, E porque ela é a mais velha, she gets privileges that the other children don't. ela recebeu alguns privilégios que os outros não. She gets to stay up a little later at night. Ela pode ficar um pouquinho mais acordada até mais tarde à noite. Sometimes she might travel with me when I go somewhere where the other ones don't. Muitas vezes ela pode viajar comigo, enquanto os outros não podem. She gets to play the computer more than her siblings. Ela pode brincar ou usar o computador mais do que os seus irmãos. Things like that. Coisas desse tipo. But her privileges also come with extra responsibility. Porém, os seus privilégios também vêm com responsabilidade extra. She doesn't always like this. Ela não gosta muito de pensar nisso. So when we're going to eat and we set the table, Então, quando nós vamos comer e nós arrumamos a mesa, we ask her to help. nós pedimos por ajuda. I don't ask her brother Eu não peço ajuda para o seu irmão, because he will break everything, porque ele vai quebrar todas as coisas. but she can handle helping. Agora, ela pode lidar com isso e pode ajudar. Often her chores now involve cleaning up after her brother and sister.
Então, muitas vezes, uma das tarefas dela é limpar todas as coisas depois do seu irmão e da sua irmã. And she doesn't like this either. E ela também não gosta disso. But we remind her that she gets extra privileges, and so she has extra responsibility. Agora, nós lembramos a ela, você tem mais privilégios e você tem mais responsabilidade. Does this make sense? Isso faz sentido? This is what Paul is saying. É isso que Paulo está afirmando aqui. We praise God because we are the firstborn. Nós louvamos a Deus porque nós somos os primeiros nascidos. And of course, since we're not in the first century, Obviamente, nós não somos do primeiro século. we can contextualize this to mean we are firstborn compared to our neighbors. Agora, nós podemos contextualizar isso. Nós somos os primeiros nascidos, talvez em relação aos nossos vizinhos, Those who don't know Christ, sobre aqueles que ainda não conhecem a Cristo, here in Brazil and also around the world. aqui no Brasil e também ao redor do mundo. We are firstborn and we are special and blessed in God. Então, nós somos os primeiros nascidos e nós somos especiais e abençoados em Deus. And yet, this means we also have more responsibility. Agora, destacando, isso significa que também nós temos mais responsabilidade. In the kingdom of God, there is no place for me first, or us first, or Christians first. No reino de Deus não existe espaço para eu primeiro, nós primeiros, ou cristãos primeiros. Our status as being special does not mean that. O nosso status em sermos os primeiros não significa isso. You may have heard this common phrase now being used a lot by the president of my country. Você já deve ter ouvido essa frase que está sendo muito usada pelo presidente do meu país. It's America first. América primeiro, first. If not, this is a big thing for him and for his party. Isso é uma grande coisa para ele e para o seu partido. But nothing could be more unchristian. Mas nada pode ser mais anticristão. Our special status provides us with the opportunity and the privilege of joining in God's great plan of redemption. Então, esse status especial que nós temos, na verdade, nos dá a oportunidade de sermos cooperadores com Deus no seu grande plano para este mundo. Which will ensure that more and more will also be inheritors of the blessings of God. O que isso envolve é que mais e mais, então, nós também somos herdeiros das suas bênçãos. And so it's not about being first, Então, a questão aqui não é em sermos primeiro, but it's rather about being given special blessings and responsibilities. mas sim que nós temos bênçãos especiais e temos responsabilidades Of joining into God's plan to redeem the world. em nos juntar ao plano de Deus de redimir este mundo. Let me give you one more illustration that you might possibly be familiar with. Deixa eu dar mais uma ilustração que possivelmente você já seja familiar com ela. Have you heard of the philosopher Plato? Você já ouviu falar do filósofo Platão? If so, one of his most famous stories is about a cave. Então, se você já ouviu, uma das mais famosas histórias dele é sobre uma caverna. And the story goes like this. E a história vai dessa forma. Try to picture a dark cave. Então, tenta aí ver um quadro de uma caverna escura. Deep inside the cave, Então, lá no fundo dessa caverna, there are 3 or 4 men and women who are chained. então, tem 3 ou 4 pessoas, homens e mulheres, que estão algemadas, estão presas, aprisionadas. They're tied up, they're prisoners, they're not free. Então, eles estão ali amarrados, eles são prisioneiros, eles não têm liberdade. Their entire existence has been this way. E toda a sua existência foi vivida dessa forma. They know nothing but this reality. Eles não conhecem mais nada a não ser essa realidade. They've never spoken to anyone else. Eles nunca falaram com alguma pessoa fora dali. No one else has ever spoken to them. Nenhuma outra pessoa já conversou com eles. They've never touched another human being. Eles nunca tocaram em outro ser humano. They know nothing else but this existence. Eles não sabem de mais nada a não ser essa existência ali. Now, as they sit at this chair, in front of them they see the cave wall. Então, enquanto eles estão ali sentados nessa cadeira, amarrados, eles veem diante deles uma parede da caverna. And on the cave wall, they see shadows. E na parede da caverna eles veem sombras, Because behind them there's a fire. porque atrás deles tem fogo. And there must be people back there doing something. Talvez haja pessoas lá atrás fazendo alguma coisa. Because as they walk around, the shadows reflect on the wall. Porque enquanto essas pessoas caminham lá atrás, eles veem sombras na parede.
kind of like sitting and watching a TV for your entire life. É como se eles estivessem a vida inteira assistindo TV, toda a sua vida. So all they know of reality are these shadows on the wall. Então tudo que eles sabem sobre a realidade são essas sombras na parede. And then one day, one of these prisoners is set free. Então um dia, um desses prisioneiros, ele consegue se libertar. He has almost no muscles, he can barely move, Ele quase não tem músculos, com muita dificuldade ele consegue se mover. and so he gets out of his chair and he crawls. Então ele sai dessa cadeira e ele começa a engatinhar. He's confused by what he sees around him, Ele está confuso sobre o que ele está vendo à sua volta. but he begins to figure out that the cave he's in goes up. Então, mas ele começa a perceber que a caverna que ele está dentro, ela começa a subir. And far in the distance, he sees a light. E lá à distância ele consegue ver uma luz. He's never seen light Ele nunca tinha visto luz, other than just these shadows. a não ser as sombras que ele via. And so he's drawn to it. Então ele vai sendo atraído por aquela And luz. so he crawls slowly up the cave to the mouth of the cave. Então ele vai se arrastando, vai engatinhando vagarosamente até o alto da caverna. And when he gets to the exit of the cave, he's blinded by what he sees. E quando ele sai da caverna, ele fica cego, né, por tudo aquilo que ele está vendo. And slowly his eyes become acclimated to the light. Então, vagarosamente, os seus olhos se tornam acostumados com a luz. And he now sees the world, the real world, for the first time. E agora ele vê o mundo real pela primeira vez. He sees rocks and trees, Ele vê rochas e árvores, rivers and lakes, ele vê rios e lagos, mountains. montanhas. And one thing that he's drawn to more than anything else, E uma das coisas que ele é atraído mais do que qualquer outra coisa, he sees the sun. ele vê o sol, It gives light and warmth. e que dá a luz e o calor. And his whole life now feels like it has purpose and meaning. E agora toda a sua vida faz sentido, que ele encontrou propósito e significado. And he wants to run and go out into the world. E ele quer então correr e ir para dentro desse mundo. Wouldn't you want to do the same thing? Ah. Like, wouldn't you want to do Como, the same? como qualquer um de nós que gostaria de fazer a mesma coisa. Except just before he begins to set foot out into the world, he remembers something. Agora, a questão aqui é que antes dele sair correndo para dentro do mundo, ele se lembra de uma coisa. He remembers the other prisoners in the cave. Ele se lembra dos outros prisioneiros na caverna. And he realizes that this joy that he now experiences, Agora ele percebe que aquela alegria toda que ele está tendo it won't be as rich without them. não pode ser tão rica He wants sem eles. He wants them to also experience this same reality. Ele deseja que aquelas mesmas pessoas experimentem a mesma realidade que ele está experimentando. And so rather than go out into the world, Então, ao invés dele correr para dentro do mundo, he turns and goes back into the cave. ele retorna e ele volta para dentro da caverna. And he sets about trying to free the other prisoners. E ele tenta, então, libertar as demais pessoas. Now the story goes on, and we know some of them don't want to be free, and he ends up being persecuted as a result of what he's trying to do. Então, a história segue, nós sabemos que alguns não querem ser livres, e ele é perseguido por causa disso, conforme a história vai seguindo. But the point is quite simple. Mas o ponto aqui é muito simples. This man is first, he's free, he's special. Esse homem é o primeiro, ele está livre, ele é especial, But the result of this is responsibility. mas o resultado disso é responsabilidade. He has a responsibility to free the others Ele tem a responsabilidade de libertar os outros and to bring them out into the world. e trazê-los agora para dentro do mundo real. If we are special, if we are first, Se nós somos especiais, se nós somos os primeiros, then it's not for us to wave our hands and say, "Look at me and how wonderful I am." então não é para você acenar para as pessoas e vejam, olhem para mim como eu tenho uma vida maravilhosa. I'm going to heaven and none of the rest of you are. I'm chosen. Eu vou para o céu, mesmo que vocês não vão. Eu sou escolhido. And run out into the world. E sair correndo, vivendo um propósito para dentro do mundo. Instead, we are to use this special blessing to serve others. Agora, ao invés disso, nós devemos usar essas bênçãos especiais para servir os outros. To sacrificially serve others, Sacrificialmente servir os outros. as Jesus and the disciples did for us.
assim como Jesus e os discípulos fizeram por nós, as many other Christians have done for e us. como muitos outros cristãos têm feito por nós. And we do this in the name of Jesus Christ our Lord. E nós fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. We are blessed and special, but that gives us a responsibility and a purpose. Nós somos abençoados, nós somos especiais, mas isso nos dá responsabilidade e propósito. And that purpose is to share this good news with others, E o propósito é compartilhar essas boas notícias, o Evangelho, com outros, to live sacrificially with and for them, para vivermos sacrificialmente com e por eles, and to join in God's mission e nos juntar à missão de Deus, to bring all to Him. para trazer todas as coisas a Ele. Okay, I like to always give 3 takeaway points in case maybe you missed me or tuned out when I spoke. Eu gosto sempre de deixar algumas coisas para as pessoas levarem para casa. Eu quero deixar para vocês. Talvez você pode ter perdido algum ponto do que eu compartilhei aqui. You're a very attentive congregation, so this probably isn't needed, but just in case, here are 3 points I'd like you to leave with. Vocês são uma congregação muito atenta. Talvez isso não seja necessário, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui para vocês. So the first is Paul praises God for God's mercies. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui nessa reflexão é que Paulo, ele louvou a Deus por quem ele é e por suas misericórdias. And he praises God for big things. E ele louvou a Deus por grandes coisas. And by that I mean he does more than simply say, thank you, God, for life, or thank you for my job. Então, é importante dizer que isso não significa só dizer para Deus, Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pelo meu trabalho. Thank you for a good breakfast, thank you for my cell phone. Obrigado pelo café da manhã, obrigado pelo meu celular. These are things we should thank God for. Isso são coisas que nós devemos agradecer a Deus. But Paul takes time to say, thank you, God, for the really big things that matter, like salvation and redemption. Mas Paulo, ele toma tempo para agradecer a Deus pelas coisas que realmente são importantes, como salvação, como redenção. And we should do the same thing. E nós devemos fazer a mesma coisa. It keeps us focused. Isso nos mantém focados. The second thing, I want you to know, I want you to feel in your heart and your soul that you are special. Eu quero que você saiba, a segunda coisa é que você deve sentir isso no seu coração, na sua alma, você é especial. God has chosen you, God has chosen us. Deus escolheu você, Ele tem escolhido você, Ele escolheu a nós. God knew you before you were even knit together in your mother's womb. Deus conheceu você antes mesmo de você se encontrar com a sua mãe no útero dela. As the psalmist says. Como o salmista afirma. And God had a plan for you and your life. E Deus tem um plano para você e para a sua vida. But we can't stop there. Mas nós não podemos parar nele. Because God also has a plan for others. Porque Deus também tem um plano para os outros. I always say of the others, I always say even those people. Quando eu digo outros, eu quero me referir mesmo aquelas pessoas. And that may or may not translate, but I think you all know who those people are. Mas eu posso talvez não traduzir isso, mas você vai entender quem são essas outras pessoas. The people who live over there. As pessoas que vivem lá fora. The people who look that way. As pessoas que são daquele jeito. The people who talk that language. Aquelas pessoas que falam aquela sua própria língua. Even the people who are mean to you. Who are like mean, not nice to you. Mesmo aquelas pessoas que não são simpáticas a você, que você não gosta delas. God even has a plan for them. Deus tem um plano para elas também. Look at what God did with Paul. Veja o que Deus fez com Paulo. God turned an enemy of Christ into his greatest apostle. Deus pegou o inimigo de Cristo e o transformou no seu grande apóstolo. God can do that with you. Deus pode fazer isso com você. And God can use you to help do that with others. E Deus pode usar você para fazer a mesma coisa com outros. And so number 3. Então, número 3. We are special not because we are unique or better than anyone else. Nós somos especiais não porque nós somos únicos ou melhores do que qualquer outra pessoa. But simply because we were first or we were before others. Mas simplesmente porque nós somos os primeiros ou porque nós nos achegamos antes de outros. And like my daughter Lily and like this man from the cave, that gives us a responsibility. E como eu ilustrei com a minha filha Lily e com a história do homem na caverna, isso nos traz o quê? Responsabilidade. Let us live into that responsibility. Que nós possamos viver nessa responsabilidade. Amen. Amém.